Deixa eu. A gente é assim mesmo, né? A jornalista fala bastante. Obrigada, Cláudia Diane, da Agência Nacional de Águas. E agora o nosso último convidado, Wagner Ribeiro, geógrafo e doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. É professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP. Seus principais temas de pesquisa são políticas públicas ambientais, gestão dos recursos hídricos, cidade e meio ambiente. É pesquisador do CNPq e colunista de temas socioambientais da Rádio Estadão e minha fonte há pelo menos uns 20 anos. Né? Obrigada, Wagner. Só sair daqui, instalar uma outra apresentação. Ah, já está aí? Bom, eu consigo comandar daqui? Não, acho que não comanda, não. Espera aí. Beleza. Então, eu queria agradecer a oportunidade de trazer aqui alguns comentários para vocês sobre esse tema Todos pela Água. Eu acredito que, como dizia há pouco a Cláudia, se é para pautar, sugerir temas, não é? Um auditório tão repleto e estimulante como esse, eu acredito que a bandeira do século XXI é o direito humano à água. Por quê? Porque se trata, na verdade, de uma discussão de caráter internacional que rebate necessariamente na escala do lugar, não é? E que vai nos fazer discutir concretamente a grande e central questão que é justamente o acesso à água. Os números que tanto o Carlos Bocuí quanto a Cláudia trouxeram sobre água são verdadeiros, mas eu queria dizer que, apesar disso, ainda sobra muita água no planeta. São mais de 40 mil quilômetros cúbicos por ano. Né? É muita água. Então, nós não vamos ter problema de água. Né? O problema é a qualidade da água. Esse é um problema muito sério. E o mais importante, aonde essa água está disponível. Então, essa equação entre disponibilidade com qualidade é que gera, sem dúvida, conflitos, como mostrou muito bem há pouco a Cláudia. Né? E aí, para trazer um pouco mais de pimenta à discussão, o tema do direito humano à água, que é reconhecer a água como uma substância vital à condição de reprodução da vida humana no planeta, e sem ela nós não vamos subsistir. Então, a questão passa a ser, bom, como garantir para a população do planeta, são 7 bilhões de seres humanos, sem pensar nos animais e nas outras formas de vida que também necessitam de água, né? Garantir essa substância é o grande desafio do século XXI. Então, eu procurei organizar a apresentação em duas partes, o acesso desigual à água, que é realmente o grande tema, eu acredito que é a grande pauta, e o direito humano à água. Né? Uma imagem não muito agradável, mas às vezes é bom pôr um pouquinho dessas imagens. Esse é um córrego junto a Manaus, que está sendo objeto de uma intervenção importante lá, de revitalização e renaturalização do rio, e ao mesmo tempo de construção de habitação, mas o quadro que você tinha, na verdade, era justamente as famosas palafitas, né? E aqui um garoto observando, enfim, um quadro que, infelizmente, está presente no Brasil e em muitas outras partes do mundo ainda. Né? Bom, qual é o grande problema, então? O grande problema, a lata d'água na cabeça, a Cláudia me deu de bandeja, falei, bom, minha foto está atual, então, agradeço. Essa foto é na Índia, vejam, é um problema, portanto, de escala global. Né? Tirando aí os países centrais, nós temos enorme dificuldade ainda de oferecer água de qualidade para a população, especialmente de baixa renda. O quadro é muito parecido com o nosso, né? Um corpo d'água absurdamente contaminado, uma favela ao fundo, e as mulheres, como sempre, né, indo buscar água, às vezes andando 2, 3 quilômetros com a lata d'água na cabeça. Né? Qual é o grande problema, então? Bom, para ter água, dizia o Bocuí corretamente, é preciso ter chuva. Né? Pluviosidade em geral. Chuva é a maneira que no Brasil mais ocorre. Em outros países você tem neve, você tem granizo, você tem, enfim, mas a pluviosidade, né, na forma da chuva é a que mais nós estamos habituados. Vocês vão ver que realmente há uma distribuição desigual. Os tons de verde escuro mostram os países, né, que têm mais disponibilidade de chuva. E observem que o Brasil, à exceção da porção semiárida que está aqui, né, ocupa 10% do território brasileiro, não é uma área pequena,
É importante lembrar que o semiárido brasileiro é o mais densamente ocupado do mundo, que dá uma peculiaridade muito dramática, eu diria. Só para dar uma informação, Campina Grande, por exemplo, são 500 mil habitantes, é uma enorme concentração urbana numa área de escassez hídrica absurda, né? Enfim, então, é preciso que chova. E chovendo, né, aí você vai ter, então, o famoso ciclo da água que vocês certamente estudaram lá no ensino fundamental, né? Só que eu gosto de lembrar o seguinte, nesse ciclo da água que é representado em todos os livros didáticos, inclusive na minha própria coleção, vocês, em geral, não encontram um elemento muito grave, muito importante hoje, que a cada vez que a água passa pelo sistema Terra, né, por esse ciclo da água, ela recebe substâncias e elementos químicos que são agregados, como mostrou muito bem os dois antecessores, por meio de processos produtivos, tanto agrícola quanto principalmente industrial, e mais a poluição fugidia, né, das grandes áreas metropolitanas, das áreas urbanas em geral. Então, na verdade, esse ciclo da água faz com que ela se torne finita, porque a cada vez que ela passa por esse processo, agregam-se substâncias, e se elas não são retiradas, o que infelizmente ocorre na maior parte das vezes, você passa a ter, então, um volume menor de água disponível. Esse, sim, é o grande problema. Água disponível. Não água em geral, água teremos. Agora, água de qualidade, esse é o ponto que eu queria insistir com vocês, né? Bom, a distribuição política da água. Vejam que os países que estão em tom de azul, eles têm uma oferta hídrica maior, né? O caso brasileiro é muito interessante. Nós temos mais de 40 mil metros cúbicos por habitante ano. É um volume de água extraordinário. Isso não quer dizer que a gente possa gastar, cada um de nós, esse volume. Até porque não temos, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, o Bocui apresentou os dados, né? Nós já estamos numa situação de déficit hídrico bastante acentuado e que tende a se agravar, né? Agora, é evidente que, quando você observa a distribuição política da água, ou seja, quanto de água tem por habitante, e observa o quilo que é retirado de água por habitante, você vai ver que o mapa se inverte, né? Então, observe que aqui as áreas com menos água, né, Europa, principalmente aqui o vizinho ao norte do México, vocês conhecem, né, que está ao sul do Canadá, né? E observa que, eles são absolutamente intensivos no uso da água, né? O mesmo acontecendo com a Europa. Então, e Austrália, etc. Então, você vai perceber que, na verdade, o grande problema está justamente no uso desigual dos recursos hídricos que temos no Brasil e no mundo, né? Por isso que o debate do direito humano à água, ele entra, do meu ponto de vista, como uma pauta fundamental, né? Se trata, sim, de garantir o acesso à água, porque não é possível que um país, como, por exemplo, os Estados Unidos da América, utilize 244 metros cúbicos por habitante ano, na média, só para uso urbano e dessedentação, e uso, né, saneamento, etc., enquanto Moçambique, por exemplo, utiliza 13 metros cúbicos. O Brasil está na faixa de 55, 60 metros cúbicos, depende da média estatística, digamos assim, né? A França está na faixa de 120, 130, depende um pouco do ano. Observem que, mesmo países de alta renda, eles acabam sendo desiguais no uso dos recursos hídricos. Então, se trata de discutir isso. Vai faltar água para quem? Para qual estilo de vida? Para que tipo de organização social que nós queremos organizar? Enfim, aí sim avaliarmos se aquele volume de água, que é bastante ainda suficiente para que a gente possa reproduzir a vida, vai ser suficiente. Talvez não seja suficiente se você continuar pagando, né, pelos serviços da água, se você admitir, como outro dia um aluno me comentou, que pagou R$7 um copinho de água numa balada, eu fiquei estarrecido. Falei, isso aí, você pagou quase R$70 o litro da água, porque foi 150 ml, uma conta rápida, grosseira. E eu fiquei... Aí ele se deu conta, eu falei, nossa, é verdade, pois é. E me disseram que é por aí mesmo que se paga, né, nas baladinhas, aí, um copinho de água. Essa mercantilização da água, né, cria, na verdade, é criada muitas vezes em função desse argumento que falta água. Na verdade, a água se tornou um negócio, né, e muito em função desse uso desigual da água que nós temos aqui. Outro dado importante, se você pegar os países da OCDE, são os países mais ricos do mundo, que está aqui na Europa, Estados Unidos, com o Canadá, Austrália, né, Rússia, você vai ver que só esses países reunidos, eles gastam mais água no setor industrial do que toda a água que é usada para a dessedentação humana, né, no uso urbano no mundo como um todo. Então, cuidado com essas informações. Realmente é verdade que, na média, na estatística, o maior uso é para irrigação, tem razão, mas os países centrais eles usam muita água para a indústria, sim. E a gente tem que estar atento a isso, porque, às vezes,
a informação ela tem uma enorme capilaridade e, às vezes, ela fundamenta argumentos que depois são utilizados, por exemplo, para a privatização de serviços da água e comercialização da água. Bom, tudo isso para fazer, então, uma introdução de como se deu a construção do direito humano à água. Eu acho que, pelo tempo que eu tenho, vou ser muito ligeiro nesse breve histórico, essa mania de professor fazer histórico, né? Mas começa lá com a Convenção de Genebra, em 49, quando surge a obrigação de fornecer água aos prisioneiros de guerra. Isso vai avançando, enfim. Eu queria realçar aqui, em 79, né, as mulheres pautando com muita veemência na Convenção para a Eliminação de todas as formas de preconceito contra a mulher, a garantia do acesso à água para as mulheres. Que vocês sabem que ainda hoje, aquela foto não foi colocada por acaso, ainda é função feminina, infelizmente, buscar água quando ela não está acessível. Eu vi aquela imagem na Índia, na África do Sul também não ocorre nada muito diferente, no Brasil também o cenário é bastante semelhante, enfim. Então, a ideia de garantir o acesso à água às mulheres. Em 89, uma Convenção dos Direitos das Crianças, em Nova York, também garantiu o acesso à água às crianças, entendendo que é vital, né, para o desenvolvimento de uma criança. Isso pode parecer óbvio, mas foi preciso ter uma convenção internacional para que isso ficasse garantido e escrito. Não quer dizer que isso está sendo oferecido ainda, né? O ano de 92 foi um ano muito movimentado, vocês têm notícia da Rio 92, certamente, alguns de vocês não tinham nascido, eram muito jovens, né, não lembram muito do que ocorreu lá, mas um pouquinho antes tivemos a reunião de Dublin, que foi uma reunião específica sobre o tema da água, né? Eu estou aqui também acelerando para a gente poder chegar naquilo que tem mais substantivo, várias convenções sobre água doce, e aí sim, em 2002, nós vamos ter, então, uma decisão importante no âmbito das Nações Unidas. Qual foi essa decisão? Chegou a plaquinha de 5 minutos, como eu temia. Né? Viu que eu acelerei, porque falei, o que eu quero falar, eu tenho que... Né? Então, vejam, o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas criou uma observação geral, número 15, né? Que é, na verdade, o grande esteio para a luta pelo direito humano à água. Né? Ele escreve claramente o seguinte: é necessário garantir o fornecimento suficiente, fisicamente acessível e a um custo acessível de uma água salubre de qualidade aceitável para os usos pessoais e domésticos de cada um. Desde então, você começa a ter uma bandeira que é levada por vários organismos internacionais, multilaterais, inclusive por organizações ambientalistas, né, pautando o direito humano à água, e que vai ganhar, na verdade, né, repercussão em 2010, quando a Assembleia Geral da ONU vota, aí sim, claramente, o direito humano à água. Isso é suficiente? Não. Temos ainda uma enorme e grande dificuldade. Qual é a dificuldade? Como implementar esse direito humano à água? Vejam, aí começa uma polêmica absolutamente central. Qual é a quantidade mínima de água para cada ser humano? Você vai fazer, aí eu fiz um levantamento, está no meu livro por Geografia Política da Água, vocês vão ver lá. Mas só para dar algumas informações, a Organização Mundial da Saúde, ela aponta da necessidade de 20 litros por dia por habitante, né? E que tem que estar disponível essa água a menos de 1 quilômetro de distância. Achei ótimo quando a Cláudia falou, as pessoas acham que a água está na torneira, né? Mas para muita gente está a mais de 1 quilômetro de distância, com a lata literalmente na cabeça, ainda, em pleno século XXI. Né? São 2 bilhões do planeta, ou seja, quase 1/3 da população mundial, que ainda não tem água na torneira como vocês confortavelmente acessam. Né? Então, a pergunta é, bom, mas 20 litros, e se você considerar o que é necessário para o indivíduo tomar um banho rápido, né, ligeiro, e veja, no Brasil as pessoas têm uma cultura de tomar banho, é muito engraçado, você marca um encontro com a namorada ou com o namorado, o cara tem que chegar de banho tomado, parece que não se organizou para encontrar a pessoa, eu acho isso muito divertido. Né? A moça tem o cabelo todo molhado, né, o rapaz também... Parece que ter que tomar banho é necessário para fazer um encontro, né? É algo muito curioso isso. Será que 20 litros daria para um estilo de vida desse? Eu acho que, não sei, tenho dúvida, porque você tem que pensar que você vai ao banheiro pelo menos 2 vezes ao dia, você vai preparar alimento, lavar a mão de vez em quando, enfim. Acho que para o nosso estilo de vida, 20 litros já não daria. Né? Outros pesquisadores chegam a 50 litros por dia. Para vocês terem uma ideia, houve uma reunião em Estocolmo, em 2002, só para discutir essa questão, né? E alguns pesquisadores chegam a 1.000 litros por dia. Por que essa variável tão grande, né, de 20, 50, 1.000? Porque depende do estilo de vida de cada um. Né? Dizia bem o Bocuí, também a Cláudia, veja, nas áreas urbanas há uma tendência a maior uso da água. Por quê? Pela concentração populacional, mas principalmente por conta do serviço de limpeza pública. Né?
em especial quando as pessoas, infelizmente, têm maus hábitos, né, de jogar lixo no chão, etc., quando não fazem coisas piores. Né? Pós-carnaval, por exemplo, vocês sabem o que eu estou me referindo. Então, são situações que, infelizmente, levam a maior necessidade do uso da água e que aí você começa a ter a dificuldade de estabelecer qual seria esse mínimo da água. Esse é o grande debate internacional pós-reconhecimento do direito humano à água. Quanto vamos garantir, quanto vamos oferecer para cada um dos 7 bilhões de habitantes do planeta. Né? Enfim, então, para ficar no tempo, eu deixo vocês com uma imagem bacana de oferta hídrica abundante. Achei que a Marina Silva estaria aqui. Isso é uma imagem da Amazônia, uma região absolutamente abundante em água. Né? Esse é um furo, né, que os ribeirinhos fazem lá. Eles cortam os igarapés, como só eles conhecem, para cortar caminho, justamente, e que, do meu ponto de vista, mostra muito para a gente. Né? Mostra um saber de como manejar esse recurso, mostra a água como um meio de transporte, não é? Mostra a água como uma fonte de obtenção de proteína para ele, que ele vai pescar para ter a proteína. A água ele tira ali também para a agricultura. Não é? E fica a pergunta, quantos litros será que esse cidadão precisaria por dia para viver, não é? Tendo esse estilo de vida tão distinto do nosso? Enfim, era isso, obrigado e fico à disposição para o debate.